Agora consigo virar e observar a escrita que esteve escondida todo esse tempo. Ninguém viu essa escrita por 4 ou 5 mil anos. A única pessoa que a tinha visto antes foi quem a escreveu. E se tudo o que nos ensinaram sobre o surgimento da civilização humana estiver errado, há 6 mil anos, uma cultura misteriosa no antigo Iraque pareceu saltar milênios de desenvolvimento de uma hora para outra. Hoje, graças à inteligência artificial, as tábuas há muito esquecidas desse povo estão revelando algo ainda mais surpreendente. Você já viu alguma nova digitalização onde encontraram novos petróglifos? Sim, sim. Cara, vai ter muito mais coisa assim sendo descoberta. As pessoas vão conseguir. O que é tudo isso? Referências a ciclos cósmicos, tecnologia avançada e códigos genéticos. E quando você ouvir o que a inteligência artificial acabou de descobrir na tradução mais recente, vai ficar impressionado. A civilização estranha. E se a história da civilização humana não tivesse começado do jeito que imaginamos? Há 6 mil anos, numa terra entre dois grandes rios, algo aconteceu que ainda hoje deixa os historiadores sem resposta. No atual Iraque, onde o Tigre e o Eufrates correm, uma civilização surgiu de forma quase repentina. Eles se chamavam a si mesmos de os de cabeça negra. Nós os conhecemos como os Sumérios. E aqui está o ponto central. Não foi uma ascensão lenta a partir da caça e da coleta. Outras culturas precisaram de milhares de anos para desenvolver a escrita, as leis e a astronomia. Mas na Suméria tudo pareceu explodir de uma vez só. Aldeias se transformaram em grandes cidades-estado, Eridu, Uruk, Ur, e no centro de tudo isso, o barro. Mas não era qualquer tipo de barro. Os sumérios enxergaram nele um potencial que ninguém mais havia percebido. Cozinhavam-no para fazer tijolos e construíam cidades inteiras com esse material, moldavam-no em recipientes e fichas para o comércio, mas a grande descoberta mesmo foi usá-lo para criar memória. Eles inventaram marcas em forma de cunha, pressionadas em tábuas de argila, e isso mudou tudo. Pela primeira vez na história, os seres humanos conseguiram registrar pensamentos de forma permanente. Não apenas contagens de grãos ou listas de impostos, embora essas também tivessem sua importância, mas decretos reais, contratos, poesia e histórias inteiras. Histórias que sobreviveriam aos seus criadores por milênios. E olha só, quando começaram a registrar números, não fizeram isso de qualquer jeito. Eles usavam um sistema de base 60. E a verdade é que ainda vivemos com esse legado hoje em dia. 60 segundos em um minuto, 60 minutos em uma hora, 360 graus em um círculo. Esse nível de precisão matemática estava gravado em tábuas de barro há milhares de anos. Mas é aqui que as coisas ficam curiosas. Quanto mais os estudiosos vasculhavam essas tábuas, mais descobertas inesperadas faziam. Espremidas entre registros de remessas de cevada e receitas de cerveja, havia referências a práticas rituais de cura, anotações astronômicas intrigantes e até indícios de conhecimentos que pareciam muito à frente do seu tempo. Avançando até os dias de hoje, dezenas de milhares dessas tábuas de argila estão guardadas em museus e depósitos ao redor do mundo. Mas decifrá-las sempre foi um desafio enorme. Uma única tábua pode conter mais de 1000 símbolos distintos. Cada símbolo pode ter significados diferentes, dependendo do contexto. Antigamente, os estudiosos levavam uma vida inteira apenas para adquirir alguma habilidade na leitura desse material. Somente um grupo muito restrito de especialistas sequer tentava, e é aí que a inteligência artificial muda completamente o jogo. Em Munique, pesquisadores começaram a usar aprendizado de máquina para reconstituir digitalmente tábuas fragmentadas. Imagine resolver o quebra-cabeça mais antigo e mais difícil do mundo. No início, a inteligência artificial conseguia apenas combinar fragmentos, mas aprendeu rapidamente. Em pouco tempo, já era capaz de reconhecer padrões de escrita, isolar textos e até interpretar diferentes escribas e estilos ao longo de séculos. Em 2023, equipes das universidades de Tel Aviv e Ariel desenvolveram uma inteligência artificial capaz de traduzir o acadiano, língua presente em muitas das tábuas cuneiformes, para o inglês de forma quase imediata. Tarefas que antes consumiam anos inteiros passaram a ser concluídas em questão de horas. Como o Big Think descreveu, era como unir o Google Tradutor a uma máquina do tempo.
E justamente quando essa tecnologia atingia um nível impressionante, os arqueólogos fizeram uma descoberta extraordinária, no sentido figurado. Novas escavações trouxeram à tona tábuas em estado de conservação tão excepcional que podiam funcionar como textos de referência para validar as traduções feitas pela IA. No norte do Iraque, num sítio arqueológico chamado Kurd Kaustan, foi encontrado um conjunto de tábuas datadas de aproximadamente 1800 antes da Era Comum. Porém, os pesquisadores acreditam que essas tábuas eram, na verdade, cópias de originais ainda mais antigos. Mais ou menos na mesma época, outro sítio, Gyarsu, uma das primeiras cidades sumérias, revelou mais de 200 tábuas cuneiformes intactas, acompanhadas de 60 selos cilíndricos. O detalhe mais surpreendente é que esses achados estavam preservados em recipientes revestidos de betume, o que os protegeu da umidade e de danos. E como essas tábuas faziam referência a acontecimentos ainda mais remotos, muitos historiadores acreditam agora que elas guardam conhecimentos dos primórdios da própria Suméria, mas a história não dava sinais de desaceleração. Em 2025, novas ferramentas desenvolvidas pela Universidade de Würzburg expandiram ainda mais as fronteiras do conhecimento. Era possível, então, identificar expressões idiomáticas, termos técnicos e nuances de significado que tradutores humanos haviam deixado escapar por décadas. Mas o que essas tábuas revelavam, afinal? Bem, aquelas anotações astronômicas aparentemente estranhas não eram simples observações aleatórias. Os registros mostram descrições detalhadas do movimento dos planetas, dos solstícios e até indícios da precessão terrestre, uma oscilação sutil na rotação do planeta que os astrônomos modernos só compreenderam plenamente em tempos recentes. Então, será que os sumérios monitoravam ciclos cósmicos que abrangiam dezenas de milhares de anos? Os dados apontam que sim. Mas não era só o céu que estava sendo observado. As revelações não paravam de surgir. Na medicina, as tábuas descreviam antissépticos, tratamentos para ferimentos e até diagnósticos pelo pulso. Registravam dados de saúde familiar de maneiras que sugeriam uma compreensão sobre características hereditárias, algo que a genética só viria a explicar formalmente na era moderna. E então as coisas tomaram um rumo surpreendente, literalmente. Algumas tábuas descreviam recipientes de cobre e ferro mergulhados em líquidos ácidos. As palavras que usavam, correntes, faíscas, brilho intenso, parece familiar, a chamada bateria de Bagdá, um artefato antigo descoberto milênios depois, corresponde a essa descrição de forma quase exata. Estariam os sumérios experimentando com eletricidade há milhares de anos? Seja por acidente ou por intenção, eles estavam documentando processos que se alinham de maneira inquietante com conceitos elétricos modernos. Mas a maior reviravolta não era apenas sobre ciência. Algumas das referências mais sombrias e intrigantes nas tábuas falam sobre pedras que queimavam a terra e envenenavam campos, enterradas fundo para conter seu perigo. Hoje conhecemos o vidro do deserto, quartzo fundido formado por calor extremo, possivelmente de impactos de meteoros ou outra coisa. Poderiam essas pedras antigas estar relacionadas? Alguns pesquisadores acreditam que sim, outros sussurram sobre tecnologias perdidas ou instrumentos de destruição que desafiam qualquer explicação simples, e é aí que a parte mítica entra com força total. Os Anunnaki, você provavelmente já ouviu esse nome. Nos primeiros mitos sumérios, eram juízes cósmicos, seres espirituais. Mas nas teorias alternativas modernas, popularizadas por Zecharia Sitchin, eles se tornam astronautas ancestrais. Segundo Sitchin, os Anunnaki vieram de um planeta distante chamado Nibiru há mais de 400 mil anos. Sua missão era extrair ouro da Terra, e para isso teriam supostamente criado os humanos como força de trabalho por meio de manipulação genética. Absurdo, talvez, mas eis o que chama a atenção. A inteligência artificial está começando a identificar uma linguagem técnica estranha escondida dentro das passagens míticas. Referências a vasos de energia, códigos divinos, câmaras seladas com ar respirável, termos que soam engenhosos demais para serem simplesmente ignorados, mas vamos segurar essa ideia por um momento. Vamos tocar nesse assunto em breve. E aquelas palavras, que antes eram interpretadas como barcos divinos ou carruagens voadoras, agora revelam detalhes como sistemas de circulação de ar, cabines vedadas e revestimentos protetores.
Será que estamos lendo relatos distorcidos de uma tecnologia antiga? Quanto mais a inteligência artificial traduz, mais essa linha vai ficando turva. Antes de mergulharmos ainda mais fundo, se você ainda não clicou em inscrever-se e curtir, vai lá e faz isso rapidinho. Demonstra seu apoio antes de continuar. A origem da raça humana. Mas a história de Sumer não é só sobre estrelas e carruagens voadoras, é sobre nós. E as tábuas deles não sussurram sobre as origens humanas. Elas gritam. Textos como o Atrahasis e a Gênesis de Eridu não deixam margem para dúvidas. Eles dizem que a humanidade foi criada não pelo acaso, não pela natureza, mas por um projeto intencional. Então veja bem a situação. Da forma como essas tábuas contam, houve uma rebelião completa nos céus. Os deuses menores, chamados de Idiji, estavam fartos de realizar trabalho braçal, e quando finalmente se revoltaram, os deuses superiores, os Anunnaki, precisavam de substitutos rapidamente. A solução deles foi criar um ser completamente novo, capaz de obedecer ordens e executar as tarefas mais pesadas. E como fizeram isso? De acordo com as tábuas, moldando um ser humano a partir de argila e daquilo que chamavam de essência divina, e deram a esse primeiro ser humano um nome, Adamo. Parece familiar? Sim, você não está sozinho nisso. Os paralelos com textos religiosos posteriores são difíceis de ignorar, mas essa nem é a parte mais surpreendente. No início, esses humanos eram aparentemente um problema. Estéreis, pouco desenvolvidos, basicamente despreparados. Então, o que foi feito? Foram feitas inúmeras correções e ajustes até que o resultado finalmente funcionou. Seres humanos capazes de se reproduzir e de trabalhar. E é aqui que a história começa a soar menos como mito e muito mais como um projeto de laboratório. Graças à inteligência artificial, estamos identificando expressões enterradas nessas linhas antigas, como mistura de essências, rendimento de protótipo e capacidade reprodutiva. E, naturalmente, é nesse ponto que os teóricos dos astronautas antigos começam a se inclinar com força, pois apontam para certas anomalias genéticas modernas, como a fusão repentina do cromossomo 2 humano, como possíveis vestígios de manipulações feitas no passado distante. Alguém teria mexido em nós? Os cientistas convencionais dizem que não, mas o debate, está longe de terminar. E por falar em visitantes antigos, chegamos a uma das partes mais polêmicas de toda essa história, Nibiru. Sim, a famosa teoria de Zecharia Sitchin. Ele afirmava que os Anunnaki vieram de um planeta distante em uma órbita bastante irregular, que leva 3.600 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Segundo ele, esses seres apareceram pela primeira vez há cerca de 450 mil anos, e cada vez que Nibiru se aproximava da Terra, desencadeava ondas de ascensão e colapso das civilizações. Agora, acredite você nisso ou não, o fato é o seguinte: as tábuas sumérias registram catástrofes e grandes inundações massivas, secas, desastres climáticos e frequentemente associam esses eventos a fenômenos celestes incomuns, céus avermelhados, rios que inverteram seu curso, astros que pareciam ameaçar a Terra. Então, estariam eles falando sobre Nibiru ou apenas descrevendo desastres naturais interpretados por uma perspectiva cósmica? E é aqui que a inteligência artificial começa a complicar ainda mais as coisas, pois está revelando que muitas dessas tábuas antigas não contam apenas histórias extraordinárias, elas se leem como verdadeiros guias de sobrevivência. Mas vamos deixar isso de lado por um momento, porque há outra parte dessa história que permanece igualmente intrigante até os dias de hoje: a lista dos reis sumérios. A lista de reis deles, que é basicamente um documento antigo, onde registravam quem governou e por quanto tempo, não começa exatamente com caras sentados em tronos por 40 anos e depois se aposentando. Não, o primeiro rei, Alulim, teve um reinado que supostamente durou 28.800 anos. O seguinte, Dumuzid, 36 mil. Agora, avançando pela lista, os reis mais tardios governaram por períodos mais razoáveis, centenas de anos em vez de milhares. Mas mesmo isso não é exatamente normal. Os estudiosos tradicionais, claro, dizem que esses são apenas números simbólicos, serviriam para demonstrar autoridade divina. Sabe, nosso rei é tão grandioso que basicamente governou para sempre.
mas outros acreditam que algo completamente diferente estava acontecendo. E é aí que o buraco do coelho se abre. Será que esses reis eram literalmente seres híbridos? Parte humanos, parte outra coisa, especificamente os Anunnaki. Agora, vamos jogar um pouco de arqueologia nessa fogueira. Existe um túmulo, o da rainha Puabi, datado de aproximadamente 2600 a.C. E quando o abriram, encontraram um crânio que não correspondia bem ao que se esperaria. Não era aquela deformação craniana vista em algumas culturas antigas, sabe, onde prendem a cabeça para moldá-la de determinada forma. Esse crânio era alongado de maneira natural. Isso não deveria acontecer. E por perto havia restos esqueléticos de alguém que ultrapassava 2,10 m de altura, o que nas populações sumérias é extremamente raro. Quero dizer, até hoje isso seria raro. Então, eram apenas variações genéticas aleatórias, ou seriam vestígios físicos de algo mais profundo? Agora, é aqui que os textos antigos ficam ainda mais estranhos. Os sumérios eram obcecados com a pureza do sangue. Repetidamente, eles falam sobre a semente de Anu, e não estavam apenas escrevendo poesia. Esses caras tinham casamentos dinásticos, rituais rígidos e leis, tudo projetado para preservar uma linhagem muito específica, e isso não era exclusivo deles. Essa ideia aparece em diversas partes do mundo antigo. Os faraós egípcios afirmavam descender dos deuses, os governantes incas diziam ter vindo do sol, até os Dalai-lamas tibetanos são escolhidos como reencarnações de seres divinos. Mas foram os sumérios que talvez tenham sido os primeiros a colocar tudo isso por escrito. E é aqui que as coisas ficam complicadas. A língua suméria é repleta de palavras, que podem ter significados bem diferentes dependendo do contexto, como a palavra me. Ela pode indicar um decreto divino, pode representar um conceito cultural, pode até se referir a um objeto físico concreto. Isso gerou interpretações bastante ousadas ao longo dos anos. Zecharia Sitchin, por exemplo, afirmou que alguns desses textos descreviam objetos carregados de força. Uma de suas grandes alegações era a de que a tábua VA-243 seria na verdade um mapa estelar, só que isso foi refutado. Descobriu-se que se trata de uma simples dedicatória e não de qualquer tipo de carta astronômica. O aviso inquietante. Mas os sumérios não nos deixaram apenas mitos fascinantes e tábuas de argila sobre deuses e reis. Eles nos deixaram alertas e alertas sérios. Você pode imaginar que estavam falando de um único grande dilúvio ou de alguma catástrofe isolada, mas não é isso. Os sumérios falavam sobre ciclos, padrões, eras inteiras de prosperidade que surgiam e depois desmoronavam repetidamente. Está tudo registrado diretamente em seus registros estelares, e é aqui que as coisas ficam estranhas. A inteligência artificial está agora conectando esses padrões antigos a desastres climáticos reais que já conhecemos. Pense na seca de 4,2 mil anos atrás, no colapso total de civilizações, ou na queda repentina do Império Acadiano, com fomes e migrações em massa. Temos evidências científicas desses eventos, mas nas tábuas eles são descritos de uma forma completamente diferente. Céus vermelhos, um sol negro, astros que consumiam a terra, rios que literalmente invertiam seu curso. Por muito tempo, os estudiosos simplesmente descartaram isso como poesia. Sabe, povos antigos tentando soar dramáticos ao descrever desastres naturais. Mas agora, a inteligência artificial está identificando esses registros como possíveis descrições de eventos celestes reais, o que levanta uma questão bastante intrigante. Será que os sumérios estavam observando algo lá no céu, que nós aqui embaixo simplesmente esquecemos? E justo quando você acha que chegou à parte mais surpreendente, descobre que os sumérios tinham sua própria Liga dos Deuses. A Liga dos Deuses. E não estou falando dos Anunnaki desta vez. Isso é só a camada superficial. Quando você vai fundo, encontra um panteão capaz de rivalizar com qualquer universo fantástico moderno. Eles tinham deuses para tempestades, cura, a lua, escribas, até para ventos específicos, e esses são apenas os que conhecemos. Então vamos começar pelo grande chefe, Enlil. Esse cara não era apenas um deus do vento. Ele literalmente separou o céu da terra. É assim que o seu mito começa. E olha só, Enlil era tão sagrado que nem os outros deuses ousavam encará-lo de frente. Ele governava a partir de um enorme templo chamado Ekur, em Nippur,
e controlava praticamente tudo, da agricultura à realeza, passando pelas próprias leis da existência. Estamos falando de um poder executivo de escala celestial. Já Enki era o trapaceiro, deus da água doce, da sabedoria e da criação, o tipo de engenheiro cósmico que você gostaria de ter ao seu lado. Em seu mito, ele superou o próprio pai, moldou o mundo e, segundo a tradição, concedeu aos humanos o dom do intelecto e da magia. Era basicamente a versão antiga de um inventor genial. E tem um detalhe curioso: sua irmã, Gatundi, era uma deusa da cura e da fertilidade. Não é um nome muito conhecido hoje em dia, mas naquela época ela era invocada durante partos e rituais de bem-estar, uma força acolhedora frequentemente ofuscada pelos mitos mais chamativos. Então as coisas ficam ainda mais intensas. Entra em cena Inanna, conhecida mais tarde como Ishtar. Essa deusa representava o amor, o conflito, o poder político e uma ambição crua e sem desculpas. Seu símbolo era uma estrela de 8 pontas, e seus mitos são simplesmente extraordinários. Existe uma narrativa em que ela desce ao mundo dos mortos para tomar o domínio de sua irmã. Acabou encontrando a própria morte, pendurada em um gancho, e só retornou ao mundo dos vivos ao custo da vida do seu próprio marido. Alguns estudiosos acreditam que toda essa história era uma forma antiga de explicar o ciclo das estações, a morte e o inverno, o renascimento e a primavera. Mas não para por aí. O Tu, também chamado de Shamash, era o deus do sol, filho de Nana e Ningal. Ele não representava apenas a luz. Trazia consigo a justiça e a lei, iluminando literalmente a verdade enquanto cruzava o céu a cada dia. E sua irmã, Nana, a deusa da lua, era tão venerada que uma das primeiras autoras conhecidas da história dedicou sua vida ao culto dela. Reduana era a suma sacerdotisa dessa tradição. A primeira autora identificada pelo nome na história registrada era uma mulher que compunha hinos para uma deusa lunar. Isso é simplesmente extraordinário. E escondida entre os mitos está Ninma. Quase ninguém fala sobre ela, mas era escriba de Enlil, guardiã do conhecimento divino, parteira da criação da humanidade e curadora. Pense bem nisso. Uma deusa que era basicamente a guardiã do saber cósmico. Definitivamente merece muito mais reconhecimento. E então a coisa vai ficando ainda mais profunda. O Pai Celeste era visto como o ancestral supremo, às vezes representado como um touro celestial. Sua companheira Kai, a Mãe Terra, tinha um mito tão ousado que talvez fosse sussurrado em vez de proclamado. A união dos dois com seu próprio filho, Enlil, teria dado origem a toda a vida na Terra. Há quem acredite que isso não era apenas sobre fertilidade, mas uma metáfora cósmica sobre a interligação de toda a existência. E então surge Anzu, uma enorme ave do trovão que simplesmente se apoderou das tábuas do destino de Enlil. Não eram apenas símbolos, eram objetos concretos de poder divino. A batalha para recuperá-las tornou-se lendária. Dependendo de onde você ouvia a história, foi Ninurta ou Marduk quem derrubou a criatura, mas eis o ponto. Quando os babilônios apresentaram seu grande mito da criação, o Enuma Elish, o panteão sumeriano já havia crescido para mais de 300 deuses, e quanto mais fundo os pesquisadores mergulham naquelas antigas tábuas de argila, mais nomes eles encontram, dezenas de divindades quase desconhecidas hoje em dia, muitas aguardando em arquivos de museus, parcialmente traduzidas, com suas histórias incompletas, e existe uma teoria bastante ousada. Alguns estudiosos acreditam que pode ter havido deuses locais, ligados a fenômenos naturais específicos, um deus para uma determinada nascente, outro para juncos num pântano, e até mesmo para ventos individuais. Isso significa que cada novo fragmento descoberto pode apresentar uma divindade completamente esquecida. Agora, antes que você pense que isso é apenas uma coleção interessante de histórias, eis onde as coisas ficam complicadas. Desvendar a mitologia suméria não é como folhear um livro completo. É mais como tentar montar um quebra-cabeça com metade das peças faltando. A maior parte do que sabemos vem de tábuas de argila, muitas delas fragmentadas ou desgastadas pelo tempo. Os estudiosos precisam reunir uma única história a partir de pedaços encontrados em lugares diferentes, às vezes escritos com séculos de distância entre si. E mesmo quando conseguem fazer isso, a própria língua apresenta obstáculos inesperados. A escrita cuneiforme é extremamente complexa, uma única sílaba poderia ser gravada de 25 maneiras diferentes.
Some a isso as mudanças entre os dialetos sumeriano, acadiano e neobabilônico, sem mencionar a linguagem poética e as metáforas em camadas, e cada tradução se transforma num jogo de interpretação de altíssimas apostas. E sabe o que é ainda mais surpreendente? Durante muito tempo, estudiosos ocidentais descartaram muitos desses deuses como irrelevantes, primitivos ou peculiaridades regionais. Divindades inteiras foram ignoradas ou classificadas de forma equivocada. Até mesmo o famoso mito da descida de Inanna ao submundo não foi completamente reconstituído antes do século XX, e levou décadas para que os pesquisadores reconstruíssem seu arco narrativo completo. Seriam os sumérios cientistas secretos, testemunhas de algo além da compreensão do mundo conhecido? Ou será que nossa visão moderna está distorcendo verdades antigas? Quanto mais fundo cavamos, mais estranha a coisa fica. O que você acha que eram mesmo aquelas joias brilhantes e aquelas varas faiscantes? Deixa sua opinião nos comentários. Eu leio tudo. E se você quer mais histórias que vão te fazer questionar tudo que você acreditava saber, clica em inscrever-se. Tem muito mais por vir.